Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero compartilhar com vocês esta palavra. Eu coloquei como título nesta mensagem um título que parece título de filme, mas não é. Os Intocáveis. O nosso texto principal, texto base, está no livro de Números. Livro de Números, no comecinho do Antigo Testamento. Capítulo 14 do livro de Números, versículo 10. Eu lerei na tradução da Nova Almeida atualizada. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. Esta palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, ela faz referência a uma proclamação que nós temos aqui na nossa igreja para o ano de 2022. No primeiro domingo de janeiro de 2022, eu trouxe uma palavra para os irmãos, dizendo que o Senhor nos tinha dado um entendimento para este ano de 2022. Que 2022 seria o ano da consolidação de projetos de Deus em nossas vidas. Lembrando que essa proclamação foi feita como uma bandeira para este ano. Quando o Senhor nos dá uma proclamação por meio de uma palavra de conhecimento, isso significa que Ele nos dá autoridade para fazer, para seguir em frente, para quebrar as barreiras e para nos envolver com tudo aquilo que for preciso para realizar, para viabilizar, para concretizar o que o Senhor nos falou. Então, irmãos, se este é o ano da consolidação de projetos dados por Deus, pelas mais diversas formas, como Deus fala conosco, eu fiquei me perguntando, o que nós estamos fazendo assentados, esperando o tempo passar, ou dormindo em berço esplêndido? Será que não é tempo de sair em busca da operação do Espírito Santo em nossas vidas, para realizar, para concretizar, para consolidar projetos que Deus, em algum momento da nossa vida, tem dado para nós? Muitas pessoas receberam projetos de Deus antes de serem gerados. Outros receberam projetos de Deus ainda crianças. Uma das curiosidades que eu tenho quando chegar no céu é ver a oração do pastor que me apresentou. Eu tenho curiosidade
saber qual foi a oração que ele fez quando eu fui apresentado. Como tudo está registrado no céu, vai ser somente dar um play e pronto. Vou ouvir o que o pastor Raimundo, do Avivamento Bíblico, que eu fui apresentado no Avivamento Bíblico, qual foi a oração que ele fez quando ele me apresentou. Em outras oportunidades, nós recebemos uma palavra profética. Hoje, na nossa escola dominical, eu até falei para os irmãos que eu gosto mais daquelas palavras proféticas que terminam com, ou melhor, que começam com assim diz o Senhor, do que aquelas que terminam com assim diz o Senhor. Não sei quanto a vocês. O que é certo é que Deus tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. E todas quantas forem as promessas de Deus para as nossas vidas, elas têm em Cristo o sim. Amém, irmãos? O sim e o amém. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, não importa que muitas pessoas não compreendam porque você está orando assim, ou porque você está cantando assim, ou porque você está jejuando mais do que era de costume. O que importa é que você esteja no centro da vontade de Deus, ou esteja procurando, se esforçando, fazendo a sua parte para estar no centro da vontade de Deus, mesmo que você não seja compreendido, mesmo que você seja criticado, mesmo que alguém na sua casa diga: peraí, você está querendo ser mais santo do que os outros? Porque, irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e o poder de Deus se manifesta em nós, nós vamos dizer e fazer como disse o salmista Davi no Salmo 18 e versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos. Numa outra tradução diz: pois contigo eu passo no meio de um exército inimigo. E com meu Deus salto muralhas. Irmãos, nós temos que começar a fazer coisas humanamente impossíveis. Nós temos que começar a saltar muralhas. Amém? Saltar muralhas e derrubar muralhas. Há muralhas que devem ser derrubadas, e há muralhas que nós podemos simplesmente saltá-las. Agora, o texto que nós lemos, irmãos, em Números capítulo 14 e versículo 10, quando toda a congregação quis apedrejá-los, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, se refere a Moisés, Arão, Josué e Calebe. E é uma palavra que se estende também para nós. A multidão dos israelitas estava reunido em uma assembleia especialmente convocada. E eles queriam
apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Porém, meus amados irmãos, na hora H, quando todo mundo estava com pedras nas mãos, a glória de Deus se manifestou e impediu que aquele ato de apedrejamento fosse consumado. Eu vi um filminho, um vídeo, esses de internet, que um pastor saiu da igreja e ele foi abordado por um ladrão. E quando ele foi abordado por aquele ladrão, ele disse: o sangue de Jesus tem poder. E o ladrão caiu morto. Meus amados irmãos, quando a glória de Deus se manifesta, alguma coisa terrível e maravilhosa acontece. Glória a Deus. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus pode ser definida como a característica distintiva da presença de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus, comparada com poder, energia, brilho e cores. A Bíblia, no Salmo 19, versículo 1, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Abacuque capítulo 3, versículo 3, diz que Deus apareceu desde o seu monte, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. A respeito do caráter da glória de Deus e dos efeitos da glória de Deus, diz o profeta Isaías, no capítulo 4, versículo 4 em diante: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. O profeta Isaías está falando que a glória do Senhor é como um guarda-chuva, uma cobertura que nos protege do mau tempo. Haverá proteção. Estando protegidos, irmãos, tudo o que nós fizermos será sucesso. Então, a glória de Deus, ela é uma espécie de proteção que nos protege da derrota. É por causa dessa glória que tudo o que você fizer prosperará. E eu creio, irmãos, eu estava preparando esta mensagem e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que nesta noite há uma glória de Deus manifestada, que seria manifestada aqui e que agora já é manifesta, para nos dar um espírito empreendedor, para nos dar ideias brilhantes, inéditas, inusitadas,
e nos dar habilidade. Porque quando o Senhor nos dá uma ideia, Ele nos dá também capacidade para realizar aquilo. Para que tudo o que você fizer seja abençoado. É por isso que eu coloquei como título nesta mensagem, Os Intocáveis. Porque aqueles e aquelas que têm a cobertura da glória de Deus, que têm prazer em habitar no esconderijo do Altíssimo, que não se sente entediado de estar no esconderijo do Altíssimo, que estar no esconderijo do Altíssimo para ele não é uma rotina, é uma novidade. Todas as vezes que ele está diante da glória de Deus, ele faz como Moisés, ele entra na nuvem. Aleluia. Ninguém pode tocá-los. Eles se tornam pessoas intocáveis. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Ele peca, mas ele não é um pecador profissional. Ele não vai dormir pensando como pecar. Ele não acorda pensando como pecar. O pecado é um acidente. Aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, o protege, e o maligno não o atinge. Eles se tornam pessoas intocáveis. Feitiço não pega nele. Mal olhado não pega nos seus filhos. Nenhum mal poderá atingir a sua família. Os seus bens estão protegidos. Glória a Deus. Ele é intocável. Aleluia. Irmãos, eu fui uma pessoa muito perseguida quando eu era jovem. Eu não sei se eu era mais crente naquela época do que hoje, mas naquela época, aquelas perseguições não me atingiam. Eu entendia aquelas perseguições, o Espírito Santo me deu naquelas épocas a capacidade de interpretar aquelas perseguições como uma certa forma de admiração. Uma certa forma, estava falando mal de mim, eu interpretava aquilo como uma certa forma de admiração. Aleluia. Eu acho que está certo. As pessoas que falam que crente é meio louco. Está falando mal dele, ele acha que está falando bem dele. Que está aplaudindo, que está admirando. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, aquele outro que nasceu de Deus, o Filho de Deus, o protege, e o maligno não lhe toca, não lhe atinge. Aleluia. Bendito seja o Senhor. A glória de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Você fica totalmente protegido, totalmente blindado. Eu lembro que uma vez eu pedi para consertar o teto
do escritório, que não é bem um escritório, é um cartório. E apontado para onde eu sentava, tinha um punhal com um cabo preto e vermelho. Eu não vou falar que foi corintiano. Corintiano é preto e vermelho? Hã? A Flamengo. Eu não entendo de futebol. Mas, irmãos, era uma macumba que fizeram e colocaram no telhado um punhal apontando para onde eu me assentava. Uma outra feita, eu mandei arrumar uma parede que estava com vazamento, então teria que cavar, tirar o reboque. Na época era Vedacity, não sei se existe mais. Existe. E tornar, rebocar. Irmãos, tinha 2 macumbas enterradas. Que coisa! Eu acho que gostavam muito de fazer. Eu pensei que tinham parado de fazer macumba, mas há 1 ano e pouco, ainda quando eu estava em Campinas, uns 2 anos por aí, amarraram uma macumba no meu carro. Amarraram a macumba. O Daniel foi limpar o carro, tinha macumba amarrada debaixo do meu carro. Mas nós temos a garantia que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo o protege. E ele está escondido em Cristo, e Cristo escondido em Deus, e o maligno não lhe toca nem com o dedo. Ele é intocável, ele é inacessível. Aleluia. Bendito seja o Senhor. A glória de Deus é maravilhosa, irmãos. E a glória de Deus, ela se apresenta como proteção, mas ela se apresenta também como riqueza. Quando José estava no Egito, ele se encontrou com seus irmãos. Em Gênesis capítulo 45 e versículo 13, José disse aos seus irmãos: e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Em outras palavras, ele estava dizendo: digam para o meu pai que eu tive uma experiência com a glória de Deus. E essa experiência com a glória de Deus me deu riqueza, sucesso e prosperidade. Agora, meus amados irmãos, a manifestação da glória de Deus pode ocorrer individualmente em nossas vidas pessoais e pode ser também uma manifestação coletiva. No versículo que nós lemos, a glória de Deus se manifestou de maneira coletiva, no meio do povo. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e apareceu de forma visível a todos os filhos de Israel. Só que é muito interessante, irmãos, porque nesse contexto, a glória de Deus apareceu não porque o povo estivesse adorando a Deus. Aqui a glória de Deus apareceu, mas não foi em resposta a um momento de quebrantamento, de humilhação e de busca. Moisés tinha enviado 12 homens, digamos, 12 espiões,
para que visitassem a terra chamada prometida, a terra que Deus prometera dar a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que mandava leite e mel, a terra em busca da qual eles saíram do Egito. O objetivo dessa expedição era fazer um reconhecimento daquela terra, porque eles estavam prestes a entrar nela. Números capítulo 13, versículo 18 em diante, diz que eles deveriam observar toda a terra, deveriam verificar a topografia daquela terra, deveriam analisar se o povo que vivia lá era fraco ou forte, se era um povo numeroso ou um povo pequeno, se aquela terra era um lugar agradável ou não, se as cidades eram cidades muradas, fortificadas ou não. Deveriam também analisar a qualidade do solo, para ver se o solo era fértil ou era inaproveitável. Também deveriam verificar se haviam florestas e, na medida do possível, trazer uma amostra dos frutos da terra, já que eles estavam indo em uma época de colheita. Pois bem, os 12 enviados foram para aquela missão, permaneceram lá por 40 dias e voltaram. E eles trouxeram romãs, figos e um enorme cacho de uvas. Segundo a Bíblia nos diz, foram necessários 2 homens para carregá-lo pendurado em uma vara. Então Moisés fez uma assembleia extraordinária com o povo, especialmente para que eles pudessem receber o relatório daquela expedição. Foram 12 homens enviados. 10 deles estavam assustados com o que viram. Cidades enormes, cidades muradas e homens gigantes. Os outros 2, Josué e Calebe, viram as mesmas coisas, mas eles viram bênçãos, eles viram coisas boas, e eles tiveram a convicção que se o Senhor Deus fosse com eles, aquele povo não representava nada para eles. Faz-nos lembrar, irmãos, uma história que eu já ouvi há muitos anos, de uma indústria de calçados que desenvolveu um projeto de exportação de calçados para a Índia. E ela mandou para a Índia 2 dos seus melhores vendedores para pontos diferentes daquele país, para fazer uma prospecção sobre o potencial daquele futuro mercado de importação de calçados. Depois de alguns dias, um dos vendedores enviou um e-mail para a direção daquela indústria que dizia: senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia, porque aqui ninguém usa sapatos. Sem saber desse e-mail, o segundo vendedor mandou também o seu e-mail: senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos, porque aqui ninguém ainda usa sapatos. Moral da história: a mesma situação que era um tremendo obstáculo para um, era uma grande oportunidade, uma fantástica oportunidade para o outro. Da mesma forma, meus amados irmãos, tudo na vida
deve ser visto com enfoques. Nós temos que olhar para as circunstâncias da vida, não com o nosso olho nu, ou com lentes fabricadas. Nós temos que olhar tendo por detrás dos nossos olhos a mente de Cristo. Nós temos que olhar como o Senhor Jesus olharia, avaliaria. E quando Deus fala, irmãos, nós não precisamos de evidências antecipadas. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 diz também: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E meus amados irmãos, Josué e Caleb tentaram animar aquela comunidade de crentes hebreus que já se sentia derrotada a priori. E a Bíblia diz em Números capítulo 14, versículo 1, que toda aquela comunidade se alvoroçou e chorou a noite toda, porque eles temiam morrer no deserto e porque eles queriam voltar para o Egito. Porque as pessoas estavam amedrontadas por causa do relato daqueles 10 espias. Não é que eles não acharam a terra boa, eles acharam que a terra era boa, mas eles viram um problema insuperável relacionado com o povo que morava lá, porque no entender deles, o povo que morava lá era um povo cruel, as cidades eram enormes, as cidades eram fortificadas, pior ainda, eles viram lá muitos gigantes, na verdade 3, que eram os descendentes de Anak, e que a terra toda estava ocupada. E quando Caleb pediu uma parte e disse: irmãos, vamos subir agora e vamos conquistar a terra, nós vamos conseguir, o Senhor é conosco. A opinião geral foi não. Nós não podemos enfrentar esse povo, eles são mais fortes do que nós, eles são tão fortes e tão grandes que perto deles nós nos sentimos como gafanhotos. Além do complexo de inferioridade que Jesus nos liberta, Jesus nos liberta também do complexo de feiura. Ele também nos liberta do complexo de gafanhoto. Eu já vi muita gente com esse complexo de gafanhoto. Eu sou um coitadinho. Não, isso não é para mim, não. Não, ninguém na minha família fez isso. Olha, se Deus mandar você saltar um muro, comece a saltar o muro. Se Deus mandar você derrubar o muro, sopra aí para derrubar o muro, sopre, e o muro vai cair. O que importa é nós termos a palavra de Deus, é a palavra autorizada de Deus. Por isso que Pedro falou: se és tu, Senhor, manda que eu vá. E Jesus disse: vem. E Pedro não pensou 2 vezes, já colocou a planta do seu pé nas águas do mar e começou a andar sobre as águas. Nada mudou. Até hoje Jesus diz: venha. Bendito seja o Senhor. Mas meus irmãos, aqueles
irmãos hebreus ficaram irados com Moisés, Arão, Josué e Calebe, a ponto de pegarem pedras para apedrejá-los. Olha, irmãos, eu fiquei meditando nisso daqui. Que imagem terrível. Porque Moisés e Arão estavam com o rosto prostrado em terra. Moisés não usou de palavra de autoridade dizendo: olha, eu tirei vocês lá da escravidão do Egito. Não. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Glória a Deus! E naquele ambiente, a glória do Senhor apareceu de forma visível a todos. E a presença do Senhor é maravilhosa. Diante da presença do Senhor, cala-se toda a terra. Irmãos, já podemos extrair daqui um grande ensinamento, que a glória de Deus, sendo a plena manifestação da majestosa presença de Deus, ela é revelada como o Senhor quer e quando o Senhor quer. É Ele que decide quando, onde e por que a sua glória se tornará visível e manifesta. Mas nós podemos aprender aqui que a glória de Deus, ela se manifesta como proteção e como defesa quando os seus servos estão em perigos. O Senhor, Ele mesmo vem em defesa dos seus servos. Glória a Deus. Houve, irmãos, um outro episódio no Novo Testamento afirmativo dessa verdade. No Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor Jesus se declarou para os judeus ao dizer: antes de Abraão, eu sou. E eles falaram: peraí, você não tem nem 50 anos de idade. E como é que você viu Abraão? João 8,59 diz que então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eu fiquei pensando, como foi que Jesus se ocultou? Como foi que ele se escondeu? Pode ter sido de maneira natural, ele ter se agachado, ou ter ficado atrás de alguém. Porque, meus amados irmãos, às vezes a vitória não está em enfrentar, a vitória está em sair escondido. Pode ser que Jesus tenha se escondido atrás de alguém. Eu prefiro dizer que Deus o ocultou na sua glória. Deus o escondeu na sua glória. Já há vários precedentes, porque Deus escondeu Elias próximo ao ribeiro de Querite. Deus escondeu Baruque e Jeremias. Eles foram escondidos por Deus. Eu achei esse texto muito interessante. Jeremias capítulo 36, versículo 25 e 26. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeramel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abedel, para que prendessem Baruque,
o escrivão e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Glória a Deus. Outros homens de Deus, como Noé, Ló, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros, foram guardados e escondidos por Deus. Meus amados irmãos, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Quando você estiver em perigo, você pode pedir: Senhor, me esconde dentro da tua glória. Torna-me uma pessoa invisível para eles. Esconde-me deles. Outro que viu a glória de Deus, irmãos, em Atos dos Apóstolos, Estevão, como nós conhecemos, um diácono da igreja primitiva, que foi apedrejado até a morte pela causa de Cristo. Em Atos capítulo 5, versículo 55, diz que estando ele cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A glória de Deus é algo maravilhoso, irmãos. Nós precisamos da glória. Nós precisamos estar preparados para receber a glória de Deus. Eu não incluí nesta mensagem, mas eu estava pensando naquele personagem que a arca que representava a glória de Deus ficou 3 meses na casa dele. E nesse tempo, ele e toda a sua casa foram abençoados. Mas eu quero me reportar a Maria, a irmã de Lázaro, quando seu irmão já estava morto e estava sepultado há 4 dias. Jesus chegou e, como nós sabemos, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu pensei que o Senhor chegaria e o Senhor não chegou, mas eu me rendo. E ela foi para os pés de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo toda aquela cena, Maria chorando, os judeus que com ela estavam chorando, Jesus chorou. E ao chegar ao sepulcro, onde estava o seu amigo Lázaro, João capítulo 11, versículo 39, Jesus disse: tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu não sei a sua situação, e hoje, de certa forma, na oração que foi feita, isso já foi mencionado. Pode ser que você esteja passando em meio a uma situação difícil. Não importa a gravidade da situação. Pode ser uma situação que envolva até mesmo morte. O Senhor Jesus está nos dizendo nesta noite: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Hoje você pode alcançar a glória de Deus, desfrutar da glória, entrar na glória, usufruir dos efeitos da glória. Agora, irmãos, eu gostaria de considerar juntamente com os irmãos os textos que nos mostram o fundamento dessa bênção de proteção divina, que é o Salmo número 105, versículo 15, quando diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas.
Mas antes, o versículo 12 nos diz que Deus, Ele teve um especial cuidado com o caminho, com a trajetória por onde o seu povo passaria. Veja, irmãos, que incrível. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Porque, meus amados irmãos, ai daquele ou daquela que puser a sua mão sobre os eleitos de Deus, porque Deus está dizendo: não quero que os meus ungidos, ou seja, aqueles a quem eu separei, ou os meus profetas, aqueles que falam em meu nome, eu não quero que eles sejam tocados. Nós temos que receber esta palavra como uma alusão direta a Israel e a nós, o novo Israel, que é a igreja. Aqui não está falando de pastor, não. Aqui está falando daquele e daquela que disse sim a Jesus. E por isso disse sim a Jesus. Jesus disse: vem para este lado. Eu te tiro do império das trevas e te trago para o reino da luz. Esses são os ungidos. E Deus, na sua palavra, proíbe que esses que foram separados para Ele sejam tocados. Essa é uma declaração, irmãos, de uma proteção divina muito grande. É uma arma poderosa que nós temos e que é uma promessa baseada em aliança. E o texto diz: quando eles eram ainda poucos homens, sim, poucos, muito poucos, e ainda tinham estrangeiro, quando andavam 40 anos de nação em nação, e de um reino para outro, de um povo para outro, Deus não permitiu que ninguém os maltratassem. Hoje, meus amados, esse povo é a igreja, e Deus promete essa cobertura, promete essa proteção. E podemos dizer: ai daquele que atentar contra um ungido ou uma ungida de Deus. Davi compreendeu essa realidade, nós conhecemos, quando ele não permitiu que Saul recebesse alguma vingança na presença dele. Hoje, irmãos, essa promessa de glória protetora é para você, é para mim, porque todos aqueles e aquelas que se separaram para Deus, todos aqueles que procuram agradar a Deus com uma busca no estilo do jejum que agrada a Deus, Deus diz, Isaías capítulo 58, versículo 8: então a tua luz romperá como a aurora, e a tua salvação será vista, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meus amados irmãos, nós precisamos ter uma cosmovisão diferente, porque nós não somos como aqueles que não são propriedades de Cristo, como nós estudamos hoje aqui na escola dominical. E eles são chutados por Satanás e pelos homens de um lugar para outro. Aqueles que são propriedade de Cristo,
adiante deles vai a justiça de Deus, e na sua retaguarda vai a glória do Senhor. Eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, que vai chegar um momento que aqueles que te julgam, aqueles que te acusam, aqueles que te oprimem, não serão mais vistos por causa da glória de Deus. Porque dentro da glória de Deus existe um fogo consumidor. E todos aqueles que entram em contato com essa glória, não pelo objetivo da glória, são consumidos por esse fogo consumidor. Comece a orar em favor das pessoas que porventura falam mal de você, em favor daqueles que te perseguem, em favor daqueles que te oprimem. Glória a Deus. Eu estou me lembrando, irmãos, de uma pessoa que uma vez veio falar para mim: irmão, eu trabalho num escritório, mas tem um colega de trabalho que quando eu chego e vou sentar na cadeira, a cadeira está molhada, não porque ele jogou água na cadeira, mas porque ele faz xixi na cadeira. Eu falei para essa irmã: não faça nada. Pegue, olhe a cadeira antes de você sentar. Se tiver molhada, pegue um pacote de jornal, coloque em cima da cadeira, sente e vá trabalhar. Porque nós temos um juiz. Advogado é juiz. Ele só não é acusador, mas é advogado e juiz. E o Senhor fez justiça. Porque adiante vai a justiça e atrás vai a glória, que é fogo consumidor. Não vai em delegacia de polícia, em ministério público, não vai em departamento de recursos humanos. Você pode ir ao trono, você pode falar com o juiz de toda a terra. Você tem acesso reto e direto ao trono de Deus, sem passar por pedágio, sem passar por audiência, sem passar por secretária. Você vai daqui com a sua oração direto ao trono de Deus. E toda injustiça será julgada. Algumas injustiças são julgadas ainda nesta terra. E os infratores dão conta ainda em carne. Outras injustiças ficam reservadas para o dia do juízo final. Glória a Deus. Eu espero, irmãos, que esta palavra lhe dê confiança, que você não está sozinho, que a glória de Deus está a seu favor, que a glória de Deus nos defende, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os defendem, que o Senhor envia a sua glória para nos dar êxito nos nossos empreendimentos. E aqui, não importa que recursos ou quais recursos você tem, o que importa é que você tenha a glória. Porque se você tiver a glória, você terá ideias inéditas. Se você tiver a glória, você terá oportunidades. Se você tiver a glória, você terá recursos. O que você precisa para ter sucesso é da glória. Nós vamos orar por um momento
e vamos orar pela glória da proteção, a glória da prosperidade, a glória da beleza. A glória da beleza. Meu marido anda olhando para outras mulheres. Encha-se da glória. Encha-se da glória. Existiam muitas moças bonitas apresentadas para o rei Assuero. Mas quando ele olhou para Esther e viu em Esther a glória de Deus, ele disse: ela estendeu o cetro de ouro, ela, a glória de Deus, ela se manifesta como beleza. E eu me lembro muito de uma irmã que cantava lá na nossa igreja em Campinas. Ela tinha sido cantora da noite, então ela ainda tinha aquele gingado da noite. E ela falava: irmão, o Senhor me deu a unção da juventude. Oh, glória a Deus! E eu descobri isso daí, unção da juventude. Aleluia, isso é velho quem quer. Nós estamos na unção da juventude. A glória de Deus se apresenta como beleza. E a glória da restauração da família, irmãos. Olha, irmãos, se nós temos a glória, nós temos tudo. Curve a sua cabeça, por favor. Ó Senhor, nós recebemos a Tua palavra com alegria, com temor, com tremor, com reverência, com respeito. Nós precisamos da Tua palavra. A Tua palavra é saúde para nós, é a nossa nutrição. A Tua palavra cria mecanismos de defesas, tanto para o nosso espírito, como para a nossa alma, e até mesmo para os nossos corpos, aumentando os nossos anticorpos. A Tua palavra é tudo para nós. E nós oramos para que a Tua glória se manifeste em nossas vidas, particularmente, mas também para que a Tua glória se manifeste no meio dessa igreja, plantada aqui como um farol, para iluminar muitas vidas que estão em trevas. Dá-nos, Senhor, uma compreensão mais ampla, uma compreensão mais larga, Senhor, da Tua glória. Assim como o Senhor nos destes uma compreensão da largura, da profundidade e da altura do Teu amor, dá-nos essa mesma compreensão da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de, ao encerrar esta mensagem, perguntar a alguém que quer fazer uma aliança com Cristo nesta noite. Alguém que afastou-se da casa de Deus, deixou de participar da ceia do Senhor e está afastado da casa de Deus. Não é que você se desviou, não. Apenas afastou-se da comunhão do corpo de Cristo. Nós queremos nesta noite orar por você. Queremos te ajudar. Queremos ajudar você a levar esta cruz. A cruz é pesada, e nós cumprimos a lei de Cristo, ajudando os outros a levarem as suas cargas pesadas. Alguém faça assim com a mão. Temos alguém? Levante a mão. Glória a Deus. Pela internet, irmãos, nós temos uma pessoa, a Ana Liane, de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Ó Senhor, abençoa a Ana Liane. Como igreja, nós concordamos pelo perdão dos seus pecados, pela
pela sua reconciliação com Cristo, pelo seu batismo no corpo de Cristo, para um novo tempo na sua vida. Ó Senhor, que ela se sinta abraçada, abençoada, ajudada, e que a tua glória, Senhor, se manifeste na sua vida, de dia e de noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir aos meus companheiros que subam aqui, por favor. Nós vamos dar todos juntos a bênção apostólica. Vem cá, João. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Aleluia, aleluia. A sua glória está aqui, mas a glória dele também está na sua casa, na sua indústria, no seu comércio. Onde você passa, você vai passando e fica o rastro da glória de Deus. É por isso que a sombra de Pedro curava os doentes, por causa da glória de Deus. Nós vamos estender as nossas mãos assim. Oh, aleluia. O pastor Wilson estará ministrando, proferindo a bênção apostólica. Oh, aleluia, aleluia. Segure essa bênção, leve ela para casa. Essa bênção representa proteção, prosperidade, beleza. A glória do Senhor é completa em seus múltiplos aspectos. Oh, aleluia. Pode falar, pastor Wilson. Pai do Senhor, amados, que o grande amor de Deus, amém, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, amém, permaneça nos vossos corações e nos coraçõezinhos dos vossos familiares, desde agora para todos sempre. Amém. Todos digam amém, 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 amém.